Bom dia, jovens, tudo bem? Então, como a gente terminou aí o conteúdo para a prova 1, vamos para a correção da primeira atividade, aquela atividade com 10 questões, né, que vai ser a base para a nossa prova trimestral, a nossa primeira prova trimestral, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aí para a primeira questão. A primeira questão é a seguinte, né? Lembrando que o nosso assunto é sobre a região Nordeste, o histórico da região Nordeste, as características físicas, as características econômicas da região Nordeste, que é uma das 5 regiões do Brasil. Então vamos lá, ó. Que produtos se destacam no Nordeste durante o período colonial? Descreva brevemente como estes produtos foram explorados. Então, na verdade, essa resposta aí ela vai apontar quais foram os principais produtos no início da colonização brasileira, tá certo? Então vamos lá. 4 produtos especificamente foram mais explorados durante o início, né, os primeiros anos, os primeiros 2 séculos aí da colonização brasileira, especificamente no Nordeste. O pau-brasil, que foi o primeiro de todos, tá certo? Aquele que chamou a atenção para uma primeira tentativa de exploração, né, que foram aí durante os primeiros 30 anos de chegada dos portugueses aqui na nossa terra, no litoral, tá certo? Depois foi montada uma grande estrutura, né, para a produção de cana-de-açúcar, tá certo? E, claro, para comercialização com a Europa, né, através daquela relação que eu já expliquei para vocês entre Portugal e Holanda, né? Portugal levava o açúcar até a Europa e depois os navios holandeses comercializavam dentro do território, né, no litoral europeu, tá certo? Então, primeiro o pau-brasil durante os primeiros 30 anos, depois a cana-de-açúcar. Juntamente com o avanço da cana-de-açúcar, a gente tem também a progressão da pecuária no território nordestino, né? Por quê? Porque a pecuária levava carne, leite, couro, tração animal, né? O próprio boi era usado como capacidade de transporte, mas também produzia carne, né? O gado de corte, leite, o gado leiteiro, né? Couro, assim que o animal fosse abatido, era possível extrair o couro e utilizar ele para fabricação de sela, para fabricação de bota, para fabricação de cinto, para fabricação de chapéu, para fabricação de jaqueta, né? Um monte de produtos derivados desse elemento, tá certo? E por último, mas também não é insignificante essa comercialização, o algodão, né? Que foi aí um produto também de destaque que era comercializado com a Inglaterra, que na época estava passando ali pelo início da industrialização, né? Lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar no mundo. Então eles compravam os produtos, o algodão brasileiro, para fabricar roupas de algodão e depois revender. Essas roupas de algodão, na verdade, elas eram utilizadas pelos escravos, né, do Brasil. Então, a calça, a camisa, né, esses produtos que eram vendidos, o algodão que era vendido para a Inglaterra, depois voltava em forma de mercadoria para o Brasil, certo? Como forma de roupas, tá certo? Então vamos lá, só para revisar: pau-brasil primeiro, os primeiros 30 anos, depois cana-de-açúcar, que cresceu junto com a pecuária, e depois o algodão. Fechou, né? Bem facinho essa primeira questão aí. Segunda questão, o pacto colonial, né? Pacto colonial nada mais é do que essa relação entre a colônia, no caso a gente, e a metrópole, no caso Portugal, que era o nosso país colonizador. Então, como é que era dada essa relação? O Brasil, enquanto território colonial, enviava matéria-prima para a metrópole, que no caso era Portugal, né? Quais eram as matérias-primas? Pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão, couro, né? Urucum, pigmentos, né? Condimentos, depois minérios. Todos os elementos naturais, todos os recursos naturais que eram extraídos, produzidos no Brasil, iam ser comercializados na Europa através dessa relação colonial entre Brasil e Portugal, né? Entre a colônia, no caso, que depois viria a se tornar o país, né? O Brasil, e a metrópole, que era Portugal, tá certo? Só que essa relação era extremamente desigual. O Brasil, ele era obrigado a manter essa relação exclusiva com Portugal e comprar produtos de Portugal com preços extremamente maiores, né? Os produtos manufaturados portugueses eram de baixo valor, vamos dizer assim, não eram produtos sofisticados,
mas você tinha uma valorização nessa troca, né? Você vendia produtos, você repassava produtos da colônia extremamente baratos, extremamente sem nenhum tipo de alteração, eles eram brutos, né? Vendidos de forma primitiva, e esses produtos voltavam transformados em mercadorias lá de Portugal ou da Europa a preços maiores do que o produto que foi vendido inicialmente, tá certo? Ou seja, a troca era extremamente desproporcional, né? Essa relação comercial era extremamente desproporcional entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era o Brasil, né? Isso criou ali um processo histórico de concentração de riquezas na metrópole, enquanto as colônias, não só o Brasil, mas todas as colônias que passaram por esse processo, perdiam suas riquezas e não obtinham ganhos em troca. Fechou? Bem tranquilo, né? Isso aí foi a 2, então. Questão 3. Que benefícios ocorreram durante a ocupação holandesa no Nordeste? Lembrando, né, que durante um período aí, quando você teve o declínio do domínio português no território brasileiro, né, houve a União Ibérica lá, a unificação, né, porque o rei de Portugal morreu, não deixou descendentes, assumiu um parente próximo dele, que era, porventura, monarca da Espanha, juntou os dois territórios, Portugal e Espanha, virou a União Ibérica. Portanto, por um período de 1580 a 1640, o Brasil passou a ser domínio espanhol. E durante esse período, né, nesse contexto aí, o Brasil sofreu uma invasão no litoral nordestino de navios holandeses, tá bom? Eles tentaram aí, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Então, durante esse período, né, várias frotas de navios holandeses primeiro tentaram em Salvador, depois tentaram em Recife, né? Em Recife foi bem cedido, Salvador não, tá certo? Quando chegaram em Recife, eles foram também expandindo essa área de ocupação, tá certo? Até chegar no Maranhão, para vocês terem ideia, né? Uma boa parte do litoral nordestino foi dominada pelos holandeses, tá certo? Que tiveram boas relações com a população. Na verdade, eles queriam criar uma certa afinidade, tá certo? Então, o que eles fizeram? Trouxeram investimentos, trouxeram equipamentos, montaram infraestrutura, construíram prédios. Então, ó, obras de infraestrutura foram construídas, né, sob a influência de um dos grandes personagens históricos do Nordeste, que era o holandês Maurício de Nassau, tá certo? Foram construídos parques, pontes, bibliotecas, museus, né? Artistas vieram da Europa a convite do Maurício de Nassau, desse grupo holandês, para retratar, né, os povos e as paisagens do Nordeste. Então, houve ali nesse contexto, né, um período de extremo crescimento, de extremo desenvolvimento do Nordeste sobre o comando, sobre o domínio dos holandeses, né? Essa cultura holandesa, essa influência da cultura holandesa está presente até hoje em alguns monumentos, em algumas referências arquitetônicas ali no Nordeste, né? Quem conhece um pouquinho da história vai conseguir perceber isso aí, que foi um período marcante para aquela região, tá certo? Então, qual que foi a influência? Trouxeram infraestrutura, trouxeram obras que melhoraram a qualidade de vida, melhoraram o espaço urbano das regiões onde eles ocuparam. Fechou? Vamos lá. Aponte os elementos do sistema plantation no período colonial. Gente, tem vários sistemas produtivos, né, agrícolas. Plantation é um deles. Você tem o terraceamento, você tem a curva de nível, você tem plantation, você tem adubação verde, você tem um monte, né? Eu agora de cabeça eu só esses, mas você tem vários. O plantation, ele é um sistema utilizado em grandes propriedades, tá certo? Que é bem arcaico, na verdade. Ele não tem muita tecnologia aplicada. Então vamos ver como é que é esse sistema. Ele é baseado aí, na época da colônia, em 4 elementos mais importantes. Ele é feito em grandes propriedades, que a gente pode chamar de latifúndios, né? Tá aqui, ó, latifúndios. Durante o período colonial, ele foi realizado pela mão de obra escrava negra ou indígena, mas prioritariamente negra, tá certo? A produção era exclusivamente monocultura, ou seja, um único produto sendo cultivado na terra, tá certo? E o objetivo era abastecer os países europeus, era a
exportação, mandar o produto para fora. Existe ainda hoje esse modelo no Brasil? Existe, né? Você tem grandes plantações de soja, né? Ou seja, latifúndio de monocultura, que são voltados para o abastecimento do mercado externo, né? Seja Estados Unidos, Europa. A única grande diferença do plantation da época colonial para a época de hoje é que a mão de obra escrava foi substituída ou por mão de obra assalariada ou por máquinas, né? Então você tem aí uma diferença histórica que sai a mão de obra escrava negra, entra a máquina ou mão de obra assalariada, mas o sistema plantation ainda existe no Brasil, tá certo? A única diferença é que lá no período colonial a mão de obra era escrava, era latifúndio de monocultura voltada para exportação, só que com mão de obra escrava negra na época. Beleza? Vamos lá para a próxima, questão número 5. Quais os principais rios do Nordeste? A gente tem 2 rios principais. Né? Um que é mais famosão, né? Tava até no jornal esses dias que terminaram a transposição dele lá e vão levar água para o interior do Nordeste, na parte do sertão. E tem um outro que é um rio exclusivamente nordestino, nasce e percorre todo o seu leito no Nordeste. O São Francisco, que é esse aqui, que é o rio da transposição, ele não nasce no Nordeste, tá bom? Ele nasce lá na Serra da Canastra, que é um planalto de Minas Gerais, né? Ele possui trechos navegáveis, ou seja, tem partes deles que são de planície, né? Ele percorre algumas planícies, mas também tem trechos de planalto. Então ele é um rio que tem dupla característica dependendo da área onde ele passa. Ele pode ter potencial hidrelétrico, porque ele é um rio de planalto em algumas áreas, né? Ele nasce num planalto, então ele tem certo potencial hidrelétrico, mas também tem trechos navegáveis, ou seja, onde a água dele é mais calminha, né? E você tem uma profundidade um pouco maior, o que permite essa navegação. Então ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tem potencial de navegação e tem potencial hidrelétrico. E o grande X desse rio é o projeto de transposição, né? Foram construídos aí 2 canais artificiais que desembocam em outros canais menores, mas a ideia é que esses 2 canais, o canal norte e o canal leste, levem água para o interior do Nordeste, para a parte do sertão, que você tem lá o clima semiárido, né? Clima de seca. Tá certo? Então esse projeto artificial ele tem um esboço desde a época do Império, né? Aí depois na ditadura militar ele foi retomado um pouco, né? Foi discutido, não saiu do papel. No governo FHC do Fernando Henrique também ele foi discutido, mas não saiu do papel. Ele foi sair durante o governo do Lula e agora no governo Bolsonaro eles conseguiram entregar, né? Ele foi embargado por umas questões ambientais, mas agora eles conseguiram entregar, né? Terminar ali nesses últimos 2 anos de gestão do presidente Bolsonaro, eles conseguiram terminar essa obra e entregar. Ela não está 100% finalizada, tá? Ela foi entregue os principais eixos, mas tem sub-eixos que ainda estão sendo construídos, tá? Mas os eixos principais estão lá. Tá certo? Então, o Rio São Francisco, o importante dele é isso. E o Rio Parnaíba, ele é um rio extremamente navegável, completamente dentro do interior do Nordeste, portanto, ele é um rio 100% nordestino, tá certo? É um rio navegável, portanto, se ele é um rio navegável, ele serve para quê? Transporte de mercadorias e de pessoas, tá certo? E também serve para retirada de alimentos, pescaria naquele rio. Então é um rio que gera renda, gera alimento para as pessoas que estão ao redor dele. Fechou? Então, Rio São Francisco tem a transposição, é um rio que nasce fora do Nordeste, mas é um rio importante para a navegação hidrelétrica. E o Rio Parnaíba é um rio extremamente importante para a navegação e para a alimentação, e é um rio 100% nordestino. Fechou? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo já tem, que se eu correr demais, esse vídeo vai ficar curtinho. Tá bom. Então vamos lá, galera. Questão número 6. Explique as características das sub-regiões do Nordeste. Lembrando que o Nordeste, ele é uma região do Brasil, né? O Brasil é dividido em 5 regiões. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Só que o Nordeste, ele tem uma subdivisão. Ele é dividido em 4 partes, tá certo? Porque cada uma delas tem características muito específicas. Então a gente conseguiu subdividir a região Nordeste em outras sub-regiões. E vamos falar um pouco delas então. Desculpa, vou até tomar um golinho de café aqui. Faz bem pra voz.
Então vamos lá. Falando das 4 sub-regiões. A primeira delas, que se situa no litoral, né, na parte banhada ali pelo Oceano Atlântico, a gente chama de Zona da Mata, tá certo? A parte litorânea do Nordeste, então, pegando ali as principais capitais dessa região, né? De 9 capitais, 6 estão na Zona da Mata, tá certo? O que tem de importante nela, professor? Primeiro, potencial turístico, né? Está no litoral, grande potencial turístico, tá certo? E você tem a atuação do fenômeno justamente da presença do oceano, a maritimidade. Como está muito próximo do mar, né? As massas de ar oceânica, que são extremamente úmidas, levam umidade para aquela região. Então é uma região onde você tem percentual de chuva, percentual de pluviosidade relativamente alto, né? Uma quantidade de chuvas, considerando as outras regiões que são mais secas, o litoral é úmido. É uma região onde você tem grande quantidade de chuvas, tá certo? Outra questão ali, além das chuvas e além do potencial turístico, presta atenção no verbo, ele era uma região onde se situava a Mata Atlântica. Por que eu disse era? Porque já está praticamente completamente desmatada, né? Lembrando que desde 1500 o Nordeste é explorado, foi explorado para extração do pau-brasil, foi explorado para a produção de cana, foi explorado para pecuária, foi explorado para a produção de algodão, né? Então, boa parte da vegetação original da Mata Atlântica, da Zona da Mata, né? Por isso que ela é Zona da Mata Atlântica, já está desmatada, né? As cidades que foram crescendo ali, foram se expandindo, a urbanização, o povoamento daquela região, extraiu, né? Desmatou a região de Mata Atlântica, portanto sobrou muito pouco dessa vegetação original, tá certo? E claro, se é a primeira região de povoamento do Brasil, se é a região onde você teve o desenvolvimento de uma cultura canavieira, você teve a ocupação holandesa que trouxe grande potencial de infraestrutura, de urbanização, aquela região dentro do Nordeste é a região mais populosa e mais povoada, ou seja, tem grande número de pessoas, grande concentração de pessoas numa mesma área. Se você considerar as outras regiões, elas são menos povoadas e, portanto, menos populosas. A região da Zona da Mata, ela é a mais populosa e a mais povoada das 4. Fechou? Pouquinho para dentro, agora não na região litorânea, mas acompanhando a Zona da Mata, você tem o Agreste, né? O Agreste, ele é uma transição entre uma região extremamente úmida, que é a Zona da Mata, e uma região extremamente seca, que é o Sertão, que é uma outra região que vai aparecer no próximo slide, tá certo? Ou seja, você tem o Agreste dividido aí em... né? Nessa separação você tem 2 lados. O lado que está em contato com a Zona da Mata recebe chuvas. O lado que está em contato com o sertão é um lado mais seco. Então você tem o Agreste Oriental, que é úmido. O Agreste Ocidental, que é seco. Tá certo? Tem também na apostila de vocês uma divisão que fala do Agreste Setentrional e Meridional. Setentrional é o norte, meridional é o sul. Que diferencia o quê? Produção de gado de corte, ou seja, para consumo, e produção de gado leiteiro. Isso aí eu não vou cobrar para vocês no trabalho, né? O importante é a gente lembrar da questão climática. O lado do Agreste virado para a Zona da Mata é mais úmido. O lado virado para o sertão é mais seco. Por quê? Porque ali no Agreste a gente tem aquele famosíssimo que eu sempre falo, Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um divisor, né, uma barreira orográfica que segura aquela massa de ar úmida que vem da Zona da Mata. Chove no lado oriental, mas não chove do lado ocidental, né? Por isso que você tem essa divisão aí. De um lado está mais úmido, do outro lado está mais seco, né? Não é porque ali tem seca, aqui tem... Não, é porque tem um planalto no meio que faz com que aconteça essa divisão, tá certo? Outra coisa importante ali, né? Aquele avanço da cana-de-açúcar para o interior fez com que a pecuária também avançasse para o interior. E hoje, como a cana-de-açúcar não é tão evidente ali, não é uma, na verdade é uma atividade até pouco desenvolvida naquela área, o que sobrou? A pecuária. A região ali é uma região de intensa atividade agropecuária, seja para o norte, né, que é gado de corte, seja para o sul, que é gado leiteiro. Qualquer um dos dois é atividade pecuária, tá certo? Produção ou criação de gado, tá certo? Não só de gado bovino, tá? Tem ovino, caprino, tem outras variações ali que são
animais que se adaptam um pouco mais a esse clima um pouquinho mais severo, né, entre o úmido e o seco, tá certo? Que é também característico do Nordeste. Mas o importante pra gente é lembrar disso. Questão climática, um lado é mais chuvoso, outro lado é mais seco, e ali é uma forte área de produção pecuária, de criação animal. Beleza? Vamos para a próxima, que é a terceira e a quarta sub-região do Nordeste. Sertão, que é bastante conhecido, né? Geralmente o pessoal fala que o Nordeste é só sertão, e não é, né? Tem essas outras 3 regiões, mas o sertão é a região mais pobre, bastante seca, onde você tem aquele bioma, aquela vegetação bastante conhecida, que é a caatinga, né? Caatinga, que é formada por cactos, por xerófitas, por plantas adaptadas a clima seco, né? Sem folhas, tá bom? Grande parte da população ali é muito pobre, né? Uma região seca, uma região pobre, então grande parte da população, consequentemente, também é muito pobre. Você tem, é comum ali, eu já visitei aquela região, você ter cidades inteiras com baixíssima qualidade de vida, né? Sem asfaltamento, sem distribuição de água, o pessoal tem que cavar poço ou procurar num rio, andar quilômetros para conseguir água, né? É um estilo de vida, é um padrão de vida muito aquém do nosso aqui, onde você tem áreas mais urbanizadas. Mas, o que explica essa pobreza? A questão do clima, né? Essa questão ali do Planalto da Borborema que não deixa a chuva vinda do litoral chegar naquela região. Então se tornou praticamente uma região desértica, né? Não é desértica, ela é semiárida, mas é muito próximo do deserto, tá certo? Qual que é a solução ali? São 2 projetos. Primeiro, a transposição, que eu já falei para vocês ali na questão do rio, né? Levar uma parte da água do São Francisco, que não chega a cortar o sertão, né, tão para o interior, mas levar uma parte dessa água através de canais artificiais. E um outro projeto é a construção de cisternas, né? O governo financia não, ele constrói gratuitamente cisternas para a população, ou seja, grandes tanques e grandes caixas d'água para armazenar a água da chuva, para quando essa chuva vier, ela ficar armazenada ali, não ser evaporada, não ser só absorvida pelo solo, ela fica estocada, e isso servir de reserva para as pessoas quando tiver seca, né? É um projeto que visa diminuir a dificuldade, ele não resolve, mas diminui, né? Então tá, sertão a gente já falou. E por último, o meio norte, né? O nome já dá mais ou menos uma dica. Onde é que ele fica? Entre o norte, região norte, e a região nordeste, né? Entre o encontro do que vem sendo a mata, ou a floresta amazônica, né? Que chega ali do norte, do Pará, e o sertão nordestino, tá certo? Então esse encontro das 2 vegetações, Mata Atlântica e Caatinga, ou Mata Atlântica não, desculpa, Floresta Amazônica vindo do norte e Caatinga, vai se encontrar e vai formar ali uma região chamada Meio Norte, onde a gente encontra a Mata dos Cocais. Para quem não lembra, né, é aquela vegetação ali, justamente dessa transição entre uma vegetação muito rica e uma vegetação de clima seco, tá certo? Onde você tem então a Mata dos Cocais, que é uma vegetação utilizada para gerar renda, para extrair fontes de recursos, né? Vegetais, a casca, a semente, a seiva, a fruta, a polpa, o galho, tudo, né? A fibra, tudo daquela planta, se você puder dar um uso comercial para ela, ela vai ser utilizada. Que planta que é essa? São variações de palmeiras e coqueiros, palmáceas e coqueiros, né? Buriti, açaí, cupuaçu, babaçu, carnaúba, né? Tem um monte, tá certo? Que é uma região, ela é tipo um oásis. Eu faço essa comparação porque eu acho esteticamente bem próximo, né? Como vem uma floresta e um clima muito seco, ali se forma basicamente um oásis, né? Você tem palmeiras, tá bom? Bora lá para a próxima questão. Questão número 7. O que ocorre na chuva orográfica? Já falei nas outras questões ali, né? Falei quando eu estava falando sobre o sertão, falei quando eu estava falando sobre o agreste. O que é uma chuva orográfica? Tá aqui a resposta. Quando a umidade não consegue atravessar um elemento do relevo, seja um planalto, como acontece ali no Nordeste com o Planalto da Borborema, ou uma montanha, né? Por exemplo, lá no Chile não tem o deserto do Atacama, um dos motivos para que ele exista é a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes barra a chuva que vem do Pacífico, e aí do outro lado da Cordilheira dos Andes você tem o deserto do Atacama que não recebe essa chuva. No Nordeste é a mesma coisa, no sertão é a mesma coisa, você tem o Planalto da Borborema,
que é uma barreira orográfica, né? A chuva que vem ali do litoral bate, né? A umidade bate ali naquele morro, né? Chove ali na base do morro, de um lado, né? Chove na zona litorânea, zona da mata, e essa massa de ar continua, só que ela continua seca. Já choveu todo de um lado, quando ela passa o morro, ela passa seca, né? O que é esse morro? Ele é uma barreira orográfica. Tanto que essa chuva que acontece porque a massa de ar úmida encontra um morro, ela é a chuva orográfica, né? Barreira orográfica, pum, bateu aqui a massa de ar, chuva orográfica. Quando essa massa de ar agora seca passa para o outro lado, o outro lado dessa barreira orográfica geralmente é de clima seco, tá certo? Bem tranquilo, né? Questão número 8. Agora essa aí tem bastante slides, se eu não me engano são 3 slides, né? Que fala dos climas do Nordeste. Climas do Nordeste que a gente já listou ali na aula passada, mas vamos dar uma revisada aqui rapidinha, né? Olha lá, ó. Clima tropical úmido ou tropical litorâneo. Tropical úmido ou tropical litorâneo que acontece aonde? Lá na zona da mata, na região do litoral, tá certo? Onde ela acontece, professor? Ela vai pegar todo o litoral virado para o Oceano Atlântico. Olha aqui, ó. Do Rio Grande do Norte até a Bahia. Né? Se a gente pegar o mapa do Brasil, é aquela quininha aqui, ó. Lá de Natal, do Rio Grande do Norte, até o sul da Bahia ali, né? Próximo do recôncavo baiano, tá certo? O que tem de interessante aí nesse clima? É um clima bastante úmido e quente, né? Tropical úmido. Então ele é quente e úmido. Muita chuva e calor, tá certo? Que é um clima litorâneo. Fechou? Não tem muito o que falar dele porque ele é óbvio, né? Vai acontecer no litoral, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, com grande quantidade de chuva e temperaturas elevadas. Próximo clima, tropical semiárido, ou só conhecido como semiárido. Onde que ele vai acontecer? Lá no sertão, onde você tem a vegetação de caatinga, vegetação adaptada a um clima seco, né? Semiárido é seco, tá certo? Então, onde ele vai acontecer? Nos estados que estão naquele miolão ali do Nordeste, olha aí, ó. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Toda a parte do interior desses estados, né, vai ocorrer o clima tropical semiárido. Pega uma mapinha lá que está no seu caderno, na sua apostila, e dá uma comparada. Vocês vão ver que ele está bem no meio ali da região Nordeste, tá certo? Importante desse clima, ou dessa classificação climática. Extremamente seca, não chove nunca, né, ou quase nunca, tá certo? Como que a gente pode definir isso? Longos períodos de estiagem, sem chuva, né? A palavra estiagem quer dizer sem chuva, vai causar a seca dos rios, vai causar o desaparecimento dos rios efêmeros, né? Dos rios intermitentes, tá certo? Aqueles rios que secam durante a ausência de chuvas, tá bom? Vai propiciar o surgimento de xerófitas, de cactos, de plantas adaptadas ao clima extremamente seco, tá bom? Então é isso aí, o clima tropical semiárido. Além do tropical úmido e do tropical semiárido, a gente também tem o tropical continental e o equatorial úmido. Vamos por partes. Tropical continental é o clima que acontece, vamos dizer, para baixo do semiárido, né? Por quê? Porque você recebe uma certa quantidade de umidade ali, mas não tanta umidade quanto no tropical litorâneo, né? O que acontece nessa variação do clima tropical? A continentalidade já começa a afetar, ou seja, a chuva vai perdendo força, né? A quantidade de umidade ali que vai adentrar no território vai perdendo força. Então você tem duas estações bem definidas. Um verão quente e chuvoso, porque ele vai estar produzindo umidade o tempo todo, está quente, né? E o inverno, onde as temperaturas baixam um pouco, a evaporação diminui e, portanto, você vai ter um inverno mais seco, né? Verão chuvoso e inverno seco. Isso no Nordeste, tá? No Sudeste é o contrário. Mas vamos focar no Nordeste. Então, o clima tropical continental do Nordeste, ele acontece ali um pouco mais ao sul do semiárido, né? E, portanto, também ao sul, ou na parte mais interna da região, tá certo? Onde é que ele vai acontecer? Olha lá, ó. Ele tá meio espalhado, na verdade, né? Porque ele vai pegar um pouquinho do Maranhão
ele vai pegar também um pouquinho do Piauí, do Ceará e da Bahia. Esses 4 estados aqui você vai ter a ocorrência do tropical continental. Lembrando que a característica dele é 2 estações bem definidas, um verão quente e chuvoso e um inverno seco, né? Um inverno ameno, não é aquele frio, né? A gente está falando de Nordeste, uma região próxima da linha do Equador, não é aquele frio, mas é um inverno mais ameno e seco. Fechou? Clima equatorial úmido. Onde é que ele vai acontecer, gente? Equatorial é o clima da floresta amazônica, né? O clima próximo da linha do Equador. Onde é que ele vai acontecer? Lá no meio norte, naquela região onde você tem a Mata dos Cocais, né? O encontro ali da vegetação amazônica, né? Só que ela está acontecendo onde? Dentro do Nordeste, tá certo? Onde é que tem esse fenômeno? Onde é que você tem esse clima? No Maranhão, né, que é o estado ali próximo do Pará, onde você tem ainda vestígios da floresta amazônica. Então, o único estado do Nordeste, né, que tem o clima equatorial úmido é no Maranhão, né? Ele está lá no pedacinho de cima, na parte noroeste do Maranhão, né? Você tem o clima equatorial úmido, que é o clima da floresta amazônica. Como ela tem esse pedacinho acontecendo aí no Maranhão, vai acontecer o clima equatorial úmido. Fechou? Vamos lá. Os relevos de destaque do Nordeste. Vocês já sabem, né? Que eu falo dele sempre que aparece no Nordeste, eu acabo falando dele de alguma forma, que é o nosso famoso Planalto da Borborema. Tá certo? Onde é que ele vai acontecer, gente? Na porção norte ali, né? Do Nordeste, tá certo? Ele tem ali altitudes que variam de 200 até 1000 metros, tá certo? E ele vai estar encrustado ali no agreste, né? Aquela região intermediária entre a zona da mata e o sertão. Ele vai acompanhar ali essa definição, né? Esse território do agreste, tá certo? E ele vai ser o divisor, a barreira orográfica entre a região úmida, que é a zona da mata, e a região seca, que é o sertão. Ou seja, vai dividir os vestígios de Mata Atlântica, falando agora em vegetação, aquilo que sobrou da Mata Atlântica, da zona da mata, e a vegetação de Caatinga no sertão, né? Cada lado dele tem uma vegetação específica. O lado mais úmido tem vegetação, o resquício de floresta de Mata Atlântica, o lado seco tem Caatinga. Fechou? Outro relevo muito conhecido, né, bem turístico, o pessoal costuma viajar bastante ali por conta das formas dos planaltos, né, é a Chapada Diamantina. O próprio nome já diz, Chapada por quê? Porque a forma do relevo dela não é aquele morro que a gente faz um Vzinho, né, ela é uma queda, assim, ele tem desfiladeiros ali, né, a forma do relevo, por isso que a gente chama de chapada, porque ela tem um tabuleiro, né, a queda dela é muito brusca, tá certo? Ela vem se formando, na verdade, desde o sudeste, né? Ela tem uma parte dela que vem ali de Minas, tá certo? Mas ela se estende pelo território da Bahia, né? O Planalto da Borborema vai pegar de Sergipe, Alagoas para cima. A Chapada Diamantina é o território da Bahia, tá certo? O que tem de importante ali na Chapada Diamantina, professor? Reservas de produtos de recursos minerais, né? Lembrando que praticamente todo o Planalto, toda a região planáltica, no subsolo tem recursos minerais, tá certo? Então sempre quando fala de Planalto, você pode ter certeza que se você procurar um mapa de recurso mineral dentro, né, ali no território do Planalto, vai ter jazidas de algum minério, de alguma fonte de minério metálico, tá certo? Para ser explorado economicamente. Então a Chapada Diamantina é uma região com grandes depósitos de recursos minerais, tá certo? Outra coisa, eu vi aqui no meio do texto, Chapada Diamantina, que é um planalto, que também pode ser chamado de, como é que vocês sabem aí o nome? Não vão lembrar, né? Crátons ou escudos cristalinos, né? A gente tem lá dobramento moderno, que é a montanha, bacia sedimentar, que são as planícies, os planaltos são os escudos cristalinos, né? O que são os escudos cristalinos? São relevos que já foram extremamente desgastados, né, pela erosão, pelo intemperismo. Então a Chapada Diamantina, embora ela tenha esse formato mais retinho do declive, né, da queda dela, da beirada, vamos dizer assim, do morro desse planalto,
ela tem uma formação mais antiga e que já foi desgastada. Vamos supor que a Chapada Diamantina já foi a montanha diamantina em algum momento, muitos milhões de anos atrás, mas que hoje, através do desgaste, se transformou num morro, numa chapada, num planalto, portanto num escudo cristalino que tem no subsolo recursos minerais. Fechou? Questão 10, a última questão aí pra gente fechar essa correção linda e show de bola, né? Quais as vegetações do Nordeste? Lembrando que vegetação tem uma associação direta com clima, tá? Sempre ou quase sempre, climas e vegetações vão estar associados. Determinado clima vai representar a formação de determinada vegetação, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui então. Olha lá, ó, a gente começa já falando das duas florestas, das duas formações florestais que a gente tem no Nordeste. Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Se vocês prestaram atenção no slide falando sobre o clima, a gente vai saber onde que essas vegetações ficam. Floresta Amazônica vai ficar lá no Maranhão, né? Vocês lembram lá da vegetação ou do clima equatorial, né? O clima equatorial, dentro dele vai ter a formação da floresta amazônica, né? É a beiradinha da floresta amazônica que consegue chegar na região nordeste, né? O que você vai ter ali? Uma vegetação que é consequência de um clima extremamente úmido, só que um solo relativamente pobre, né? A gente sabe ali, vocês já devem ter visto falar sobre isso, não sei se na minha aula ou em outros lugares, que o solo da floresta amazônica ele é pobre. Se você tirar a floresta, aquilo ali vira um deserto, né? Ele não é um solo profundo, ele não é um solo que tem muitos nutrientes. O horizonte B dele é muito forte, né? Que é arenoso. O que vai manter a floresta? É a própria floresta, né? A camada de matéria orgânica que a floresta produz é que mantém ela. Mas o solo em si, ele é um solo extremamente desgastado. Se você tirar a floresta dali, ele vai se transformar num deserto. Tanto que a gente tem alguns projetos, alguns estudos já falando que o centro-oeste, né, do Cerrado e a Caatinga, em algum momento, se a floresta não for preservada, vão se transformar num grande deserto no interior do Brasil, tá certo? Mas, voltando ao assunto da questão ali, né, a floresta amazônica, então, vai acontecer no Nordeste, a gente está falando, lá naquela beiradinha do Maranhão, tá certo? E a gente lembra, se vocês puxarem pela memória, né, e vai aparecer isso depois também, quando a gente fala da região norte, né, que a floresta amazônica ela tem 3 estágios de vegetação. Como ela é uma vegetação e uma floresta, né, e uma região com muitos rios, a gente consegue classificar essa vegetação conforme a proximidade do rio, né? A vegetação que nasce dentro do rio é a vegetação de igapó, mata de igapó, ela nasce dentro do rio, né? A vegetação que nasce na margem do rio e que quando ele enche, essa água vai bater nessa vegetação, né, é a vegetação da área de várzea, da mata de várzea. E a vegetação que está longe dos rios, né, que mesmo que esse rio encha, ela não vai ser atingida pela água, é a vegetação de terra firme. Então, na floresta amazônica, a gente consegue classificar a vegetação dessas 3 formas. Igapó, vegetação de dentro do rio. Mata de várzea, a vegetação da margem do rio, que é alcançada pela água quando esse rio enche, né, da época da chuva. E mata de terra firme é a vegetação que está longe desse rio, tá certo? Outra vegetação aí também riquíssima em biodiversidade, em variação de espécies, né, tanto de animais e vegetais, é a Mata Atlântica. Só que a gente já falou que a Mata Atlântica está extremamente desmatada, né? Você tem aí alguns textos falam de 3%, outros falam de 5%, outros falam de 7%, mas não passa de 10%, né? Entre 3% e 7%, o que sobrou da Mata Atlântica. Por quê, professor? Porque, como eu disse para vocês, ela vem sendo desmatada desde 1500. Primeiro para extrair o pau-brasil, depois para produção de cana-de-açúcar, criação de gado, produção de algodão. No Sudeste, né, ela vai ser extraída para extração mineral, né, na região de Minas ali. Você também tem extração da Mata Atlântica no Sudeste para produção de café. Então, toda a vegetação da Mata Atlântica, independente de ser no Nordeste ou no Sudeste, foi amplamente desmatada para que o país se desenvolvesse, né? Basicamente foi isso. Se é certo ou não, né, a gente paga o preço hoje. A gente perdeu basicamente uma reserva florestal riquíssima, né, para que o país se desenvolvesse naquela região ali onde tem essa mata. Mas no Nordeste, tá certo?
Onde é que ela ocorre, professor? Vamos lá, ó. Tem aqui os estados onde ela ocorre. São os estados mais na beiradinha ali, né? Ó. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, tá certo? São esses os estados onde ocorre a Mata Atlântica. Vamos para a próxima aí, ó. Vegetação de Mata dos Cocais, que também já falei sobre ela nos outros slides, né, onde ela está associada, e a vegetação do Cerrado. Vamos pegar primeiro Mata dos Cocais. Onde é que ela ocorre? Lá na beiradinha do Maranhão, no encontro entre a transição daquele pedacinho que ainda é floresta amazônica com o que vem a ser a caatinga. Tem um pessoal que fala que na verdade ela é a mistura dos três elementos que estão próximos. O cerrado, que vem de baixo, a caatinga, que vem da parte mais a leste, e da floresta amazônica, que vem da parte mais a oeste, né? Então a mistura desses três elementos, ou só ou só da caatinga e da floresta amazônica, produz a Mata dos Cocais, né? Onde é que ela ocorre, né? Ela não vai pegar só o Maranhão, ela tem uns pedacinhos ali, ó, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte e no Tocantins, né? O Tocantins que faz parte da região norte, não é da região nordeste, tá? Então ela vai pegar aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Pedaços desses estados, tá certo? E também o Tocantins, que é da região norte. Fechou? Essa aí é a Mata dos Cocais, que é aquela da vegetação de palmáceas, que é utilizada para extração vegetal, né? Da casca, da semente, da polpa, da raiz, da folha, da fibra, da seiva, tudo da árvore é aproveitado economicamente pela população que vive disso, tá bom? Vegetação do Cerrado que é aquele pedacinho ali de contato entre o Nordeste e o Centro-Oeste, né? Lembrando que o Nordeste ele divide ali o território com o Sudeste, que está de embaixo, o Centro-Oeste, que está ali mais para o centro, e o Norte, que está do lado, né? Então o Cerrado vem da onde? O Cerrado vem do Centro-Oeste, o pedacinho de contato entre o Nordeste e o Centro-Oeste, aquela beiradinha ali a gente tem Cerrado, né? Onde é que ela vai acontecer, ó? Um pedacinho do Maranhão, do Piauí e da Bahia. O que tem no Cerrado, professor? Árvores de porte médio, galhos retorcidos, né? Pouca vegetação, uma vegetação mais distribuída, não tem aquela, não é uma floresta, né? Ela é uma savana, ela tem uma árvore aqui, outra árvore lá longe, tem alguns arbustos de pequeno porte, né? Ela não é uma vegetação muito densa, embora tenha uma diversidade muito rica de animais e vegetais, ela não é uma vegetação muito densa, não tem mata fechada, tá certo? O que acontece ali naquela região ou naquela vegetação? Uma variação também entre uma parte do clima, um período do clima que é seco, outro período que é chuvoso, né? É o tropical continental. A gente não falou um pouco sobre ele ali na parte dos climas? Então, no Cerrado, na parte do Cerrado, acontece o clima tropical continental, tá certo? Vamos lá. Pegando ali as duas últimas, né? O último slide aí do nosso trabalho, da nossa correção. A vegetação de Caatinga, também já falei dela no outro slide, da vegetação, do clima, né? E a vegetação litorânea. Não confundam vegetação litorânea com vegetação de Mata Atlântica. Tem uma diferencinha, embora elas estejam juntas, tá bom? Então, vamos falar primeiro da de Caatinga, galera. A vegetação de Caatinga, ela acontece aonde? No sertão. A vegetação de Caatinga acontece no sertão e ocorre ali a vegetação xerófita, né? Cactos, árvores de pequeno porte, sem muitas folhas, né? Bromélias, você tem suculentas, você tem vegetações que são adaptadas a climas sem chuva, né? A gente está falando do sertão, que é o clima semiárido, tá certo? Onde é que ele vai acontecer, galera? Naquela parte mais central ali, depois do Agreste, depois do Planalto da Borborema, né? O miolão do Nordeste, onde acontece o polígono da seca, onde você tem grandes períodos sem chuva, baixíssima pluviosidade durante o ano e temperaturas muito altas, né? Essa é a vegetação da Caatinga, onde você vai ter cactos. Basicamente, a vegetação predominante ali são cactos e uma terra arrasada sem muita ela é rica ecologicamente porque você tem fauna, flora, né? Você tem ali as plantas específicas daquela região, embora ela seja uma região seca, tá bom? E vegetação litorânea, professor, onde é que ela acontece? O nome já fala, no litoral, né?
Só que ela é dividida em duas partes. Por quê? No litoral você tem um elemento que é quando o rio encontra com o mar. Algum rio que está vindo ali do interior, né, do país, ele vai desaguar no mar uma hora. Né? O rio principal ali de uma bacia, ele pode encontrar o oceano. Nessa região do litoral, onde o rio encontra com o oceano, a gente tem a ocorrência de uma vegetação litorânea específica que chama-se mangue. Né? O mangue, que é uma região onde alguns seres vivos se reproduzem e onde você tem um tipo de planta específico, que é a planta halófita, a planta adaptada à água com sal, água salobra, né? A água do mar, ela entra ali, ela se mistura com a água do rio e aquela região ela fica salgada. A própria vegetação, o próprio solo absorve um pouco dessa água salgada, então as plantas que vivem ali são adaptadas a essa presença de sal. Essa planta ela se chama halófita. Então, no mangue a gente tem plantas halófitas. O mangue acontece na foz de um rio, ou seja, no final de um rio quando ele encontra com o oceano. E a outra vegetação litorânea também que ocorre ali nessas regiões é a vegetação de praia, a vegetação da parte onde você tem dunas de areia. Aqui, pra gente que mora no litoral, é mais fácil de visualizar. Se você for numa praia que tem uma certa preservação, você vai ver que perto da areia tem aquelas vegetações rasteiras, aquelas moitinhas, né? Que ficam ali próximo da margem, né? Essa vegetação é a vegetação de restinga, são pequenos arbustos e vegetações rasteiras que protegem a duna, né? Que protegem essa camada de areia para ela não se desfazer, para não se movimentar com tanta violência também, né? Para ela não avançar para dentro do continente com muita força. Ela segura, essa vegetação ela segura literalmente os bancos de areia no litoral, né? Ela é uma vegetação específica dessa região, justamente para controlar esse avanço da camada de areia para o interior, tá certo? Se você retira a restinga, por exemplo, é muito comum a areia conseguir ir muito mais longe, né? Em questão de distância pro continente, tá certo? Então, o mangue, que é a vegetação dos rios que encontram o oceano, e a restinga, que é a vegetação dos bancos de areia, né? Vegetação rasteira e de arbustos. Fechou, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Chegamos ao fim do documento. Olha que coisa incrível, né? Então, é isso. Essa aí é a correção das nossas 10 questões da atividade 1, tá certo? Vocês vão receber, junto com esse videozinho, o gabarito. Então, tudo que está aqui vai estar por escrito também no gabarito. O trabalho, lembrando, ele tem que ser feito à caneta, não pode ser digitado, até porque eu já digitei esse trabalho, né? Então vocês vão ter o simples trabalho de passar para as palavras de vocês, né? Vocês podem já ter feito esse trabalho, também que vocês já receberam ele há algum tempinho, mas corrijam aí com esse gabarito, corrijam com esse vídeo, e no dia da prova vocês me entregam ele junto com os exercícios da apostila capítulo 6 e capítulo 7, da apostila e do livro suplementar. Belezinha? Então é isso, forte abraço, qualquer dúvida sobre as datas, etc, vocês podem entrar em contato comigo. Na semana que vem a gente tem uma aula ao vivo, que é a aula de revisão, e depois aquela provinha show de bola, né, que vai ser feita ali pelo Google Formulários, tá certo? A nossa aula ao vivo vai ser feita pelo Meet, né, o aplicativo lá de reuniões, e é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estudem, a prova já está montada, já está lá esperando vocês realizarem, né? O link só vai ser liberado no dia da prova, claro. Então, estudem, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e organizem o trabalho de vocês aí para que a gente possa ter o tempo também, que eu posso ter bastante tempo para corrigi-los, né? Para não ficar aquela coisa atormentada, entregar de última hora, ficar preocupado se entregou ou não entregou. Então se organizem aí para não ter problemas depois com relação à nota, com relação aos trabalhos, né? Ter tempo de corrigir se o trabalho ficou incompleto, tá certo? Então é isso, forte abraço, beijo, beijo e tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui essa coisa maravilhosa. Tchau, tchau.